Tema cativante, bem-aventurados os aflitos, né? Orientação direta do Mestre Jesus, uma das bem-aventuranças trazidas pelo Mestre: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados que têm sede de fome e justiça, porque serão saciados. Presente no Evangelho de Mateus e de Lucas também, e de Marcos, mas os Mateus é o capítulo 5, os versículos. Jesus começou o Sermão do Monte, né, do 1 ao 23, se não me engano. Ok? Bom, então é uma das bem-aventuranças. Por que Jesus falou isso para nós? E é um dos capítulos do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, com uma argumentação filosófica poderosa. É um convite que eu faço aqui a todos, a leitura do capítulo 5, porque ele é conformador, ele é consolador, melhor dizendo, ele é esclarecedor, porque trata da justiça das aflições, trata das causas atuais e anteriores das aflições, fala de resignação, então, e muitos outros temas importantes para que a gente siga, né, dê prosseguimento e valorize a existência atual, pois se a gente reportar o Livro dos Espíritos na questão 132, a gente vai observar Kardec perguntando aos benfeitores qual é o objetivo da encarnação. E, resumidamente, porque aqui é sempre um convite que a gente faz a que todos possam mergulhar nas obras da codificação, e os benfeitores vão falar para Kardec essencialmente que o objetivo principal de nossas encarnações é a evolução, é o progresso. E as aflições que fazem parte da vida não podem estar fora desse contexto, que é o contexto da evolução. É importante que a gente tenha claramente isso presente quando a gente estiver passando por dificuldade e se questionar sobre as coisas negativas, sobretudo, né, que acontecem em nossas vidas. Bom, o significado de bem-aventurado, né, está relacionado a uma felicidade, a um estado de felicidade. Então, seria aquele que goza essa felicidade perfeita, né? Você pode encontrar outros sinônimos, mas o significado básico de bem-aventurado é exatamente esse, né? Uma certa felicidade. E de aflito, uma vez que o tema principal é bem-aventurado os aflitos, que é o título do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, está relacionado então à apreensão, à ansiedade, né? Então o aflito é o ansioso, apreensivo, inquieto, preocupado, né? E a aflição, então, seria a condição de quem está aflito, né? Todas essas questões foram copiadas do dicionário, não sou eu que estou escrevendo, foi um elemento de pesquisa que eu copiei de forma integral. Então, veja como o significado que o dicionário não necessariamente, que não espírita, né? Não necessariamente não, um dicionário não espírita, dicionário online, como as palavras começam a ter um significado especial e esclarecer para nós muita coisa nessa reflexão. Então, essa condição, né? Condição de estar aflito, angustiado, preocupado, atribulado, atormentado. Você pode ir dando uma série de sinônimos, mas é importante que a gente tenha essa ideia. E aí surge logo uma questão: como é que
bem-aventurados, como a pessoa pode estar num estado de felicidade e num estado de angústia? Essa é a questão que a gente tem para discutir no próximo slide, né? É possível, então, estar feliz e aflito ao mesmo tempo? É uma reflexão que a gente está colocando aqui a partir, então, dessa questão inicial da palavra trazida, né, pela espiritualidade, no momento em que Kardec organizou o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Embora Jesus tenha falado que bem-aventurados que sofrem, porque serão consolados, isso ele falou, está lá em Mateus. Bem-aventurados que têm sede de fome e justiça, porque serão saciados. Então, Jesus traz para nós, na Boa Nova, essas informações de qual é o caminho, porque o Sermão do Monte é efetivamente vamos dizer assim, não gosto muito de rotular, mas não ficamos presos às palavras, porque as palavras têm diferentes significados. Um código, né? É um conjunto de orientações. O Sermão do Monte é um conjunto de orientações. Fica aí o convite para vocês. Todo o capítulo 5 do Evangelho, de Mateus, todo o capítulo 5 é dedicado ao Sermão do Monte, e realmente lá a gente vê Jesus falando de forma bastante contundente, ensinando a todos nós a superar as aflições, a superar as dificuldades, as adversidades que invariavelmente nos chegarão, dada a nossa condição evolutiva. E há quem pense que o conhecimento espírita, né, dos processos de reencarnação e de lei de causa e efeito é suficiente, então, para atenuar e a pessoa ser feliz na hora do sofrimento, né, encontrar felicidade nisso. Eu confesso que fico bastante, não sei se existe, né, pessoa que pense assim dessa forma, mas eu tenho uma certa dificuldade de processar o raciocínio dessa maneira, né? Então, o fato da gente conhecer o processo não significa que a gente... existe uma máxima dentro da cultura popular que o espírita gosta de sofrer, né? Então, não é bem assim a história, pelo menos na minha maneira de pensar, uma vez que a gente vai ver no estudo que o sofrimento, as dores estão muito associadas às nossas imperfeições, sobretudo às nossas imperfeições morais. Se você consultar o livro Céu e Inferno, você vai encontrar o Código Penal da Vida Futura, e lá no Código Penal da Vida Futura, Kardec vai apontar, então, a causa, né, da maioria dos sofrimentos humanos, as imperfeições, sobretudo as imperfeições morais. Depois a gente fala mais um pouquinho sobre o Código Penal da Vida Futura, uma vez que o processo de reajustamento às leis divinas, e o sofrimento está muito associado à quebra, ao descumprimento das leis divinas, ok? Então, a gente sabe que as leis humanas, elas são mutáveis, as leis divinas são imutáveis. Existe desde sempre, desde que o universo foi criado, se é que existe uma data para isso, né? A ciência até diz que o universo foi criado há 13,5 bilhões de anos. Aí a Terra há 4,3, 4,2 bilhões de anos. Mas são coisas que só Deus realmente, ou a espiritualidade superior, porque à medida que a gente vai avançando no processo evolutivo, e vamos se tornando espíritos mais puros, a gente vai ampliando a nossa capacidade de compreensão.
Então, o sofrimento, a minha dificuldade é exatamente essa. Porque a aflição, ela traz como consequência negativa a dor, o sofrimento, a tristeza, às vezes até a depressão, né? O sujeito entra num processo doentio, somatiza os problemas e esses problemas se transformam em doença. Isso aí, Joana de Ângeles aborda várias vezes através da psicografia do Divaldo, essa situação. A ciência também já afirma isso, os psicólogos, em que esses tormentos, essas preocupações, essas aflições que muitas das vezes nós estamos imersos, melhor dizendo, ele realmente causa doença. E esse é o lado negativo da aflição. Mas existe um lado positivo, se é que eu posso dizer? Existe. Se a gente for olhar do ponto de vista do espiritismo, e a gente vai ver aqui no estudo, na argumentação, de que, de alguma forma, essas dores, esse sofrimento, essa tristeza, em algum momento desperta em nós o desejo de superar essas dificuldades, né? Nos tira da zona de conforto, nos incomoda e nós procuramos, muitas das vezes, uma maneira de superar essas dificuldades, de sair desse estado de aflição. Então, de certa forma, começa a dar sentido a mensagem do Mestre Jesus de que bem-aventurado, ou seja, a felicidade chegará e tocará aqueles que estão nesse estado, porque é um estado transitório, e Jesus tinha plena consciência por conhecer a psicologia, na época que nem se pensava nesse tipo de ciência. Jesus certamente visualizava essa situação como da forma positiva, porque muitas das vezes concentramos-nos nas questões negativas do processo, mas de positivo é que de alguma maneira lutaremos. É por isso que muitos espíritos falam que a vida é uma luta renhida, ok? Exatamente porque a gente precisa todo dia superar determinadas dificuldades e, de alguma forma, superar esse momento de tristeza que muitas vezes assola o nosso coração. Então, a aflição, o sofrimento, ele tem esse caráter educativo, até pedagógico. É um lado positivo das aflições que nos ocorrem. Bom, Jesus falou, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ele não disse que os que choram ou os aflitos seriam felizes durante o processo de sofrimento. Ele não falou isso, ok? Então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E mais uma vez eu recorri ao dicionário para entender a palavra consolar ou consolo, né, o substantivo, o verbo consolar. E o verbo consolar, eu sempre gosto de fazer a pesquisa do significado da palavra, porque às vezes esclarece, na maioria das vezes me esclarece, me dá os sinônimos, acaba te dando uma melhor maneira de entender, porque geralmente o dicionário te dá mais de um sinônimo para aquela palavra. Então os significados são importantes. E consolar está associado então a esse processo de alívio, né, de amenizar a aflição, né, de superar as contrariedades que nos tocam ou tocam aqueles que nós amamos. Então, vai ficando cada vez mais claro que somos nós que, de certa forma, fazemos a interpretação
às vezes bastante equivocada daquilo que o Mestre Jesus trouxe para nós, né? Embora possa parecer contraditório você conviver, a aflição ser um estado de bem-aventurança, né? Como é que, é aquela questão que eu coloquei no início, né? Como é que um bem-aventurado pode conviver com esse estado de felicidade, de aflição? Mas é porque Jesus não falou que esse estado de felicidade ocorreria ao mesmo tempo em que as tribulações estiverem tocando as nossas vidas. Mas então, quais seriam as origens das aflições, desse estado aflitivo? E quando alcançaremos a felicidade plena? Certamente o Espiritismo é a melhor filosofia espiritista, ou espiritualista, melhor dizendo, que explica, que dá as argumentações filosóficas para a gente entender as origens das aflições, ok? E o estado de felicidade que podemos alcançar. Certamente o Espiritismo é a doutrina que traz isso para nós, porque, é claro, isso dentro de uma filosofia em que se pressupõe a existência de Deus, porque para o materialista ele vai sempre encontrar a explicação na matéria. Então, uma doença hereditária, ele vai dizer que se trata do código hereditário, que o DNA sofreu uma mutação. Um problema, um estado de tristeza, de depressão, o materialista vai dar a explicação como sendo processos químicos que ocorrem no cérebro. Então, não estamos aqui pensando em explicações do ponto de vista materialista, mas dentro do ponto de vista das doutrinas espiritualistas, certamente a doutrina espírita traz a explicação de maneira mais detalhada, explicação essa trazida pelos espíritos, que são os seres inteligentes que povoam o universo, ok? Bom, para isso, para a gente entender a origem das aflições, nós temos que voltar um pouco em alguns conceitos que a doutrina espírita traz de maneira bastante contundente para nós. Primeiro, está lá no Livro dos Espíritos, na questão 13, ok? A primeira questão do Livro dos Espíritos, o que é Deus, né? Que é a divindade, o ser onipresente em nossas vidas, né? A causa primária de todas as coisas. Mas eu confesso a vocês que a questão 13 me tocou bastante, e os Espíritos falam na questão 13, é um convite a todos estudarem Espiritismo no Livro dos Espíritos, porque eles vão esclarecer para nós que esses atributos, confesso a vocês que esses atributos, eu tinha dificuldade de entender o que é Deus, mas quando eu li a questão 13, as coisas foram ficando mais claras, porque Kardec pergunta se Deus seria um ser eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. É a pergunta de Kardec para os espíritos. E os espíritos nos informam que, dentro da nossa capacidade de compreensão, essa seria uma resposta bastante plausível, porque existem coisas que a gente não consegue compreender, que à medida que a gente for crescendo do ponto de vista intelectual e moral, que for avançando do ponto de vista evolutivo, espiritual, que existe muito mais, que Deus é muito mais que essas questões que Kardec, os atributos que Kardec questionou, trouxe para a espiritualidade, como sendo esses elementos aí. E dentro da minha pequenez, eu falei, isso, não é aquele velhinho de barba, né? É algo eterno que sempre existiu,
A gente tem até dificuldade de entender, né? Infinita, e todos esses atributos de forma infinita, né? O infinito não tem fim, né? Pensa num número gigantesco, é muito mais que isso. Então, Deus é tudo isso de maneira infinita e superlativa. É esse o termo que a espiritualidade traz para nós. Deus é tudo isso e mais, e de forma superlativa. Aí eu falei, agora eu gostei, não é mais aquele velhinho. Mas, sobretudo, eu destaco, gente, esse último elemento aí, soberanamente justo e bom, para a nossa reflexão, tá? Então, vamos nos concentrar nesse atributo essencial, Deus como sendo soberanamente justo e bom, infinitamente, é uma qualidade infinita, não tem nada no universo, né? É uma qualidade, é um atributo superlativo, soberanamente justo e bom, justiça e bondade, é um atributo de Deus. Ora, mas se Deus é justo e bom, essa é a argumentação, a lógica de Kardec. Por que sofrem uns mais que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na riqueza, no conforto, sem haverem feito nada que justifique aquela situação? Por que uns lutam a vida, estudam e nada dá certo para eles, enquanto outros não fazem nem força e as coisas acontecem, né? Então, por que tem tantas pessoas boas que têm um sofrimento, que passa por doenças? Uma pessoa reconhecidamente boa, sempre boa, vivencia esse tipo de... Por que então essas coisas acontecem de forma tão... Por que os bens e os males, né, de bem e de mal, são repartidos, são distribuídos de forma tão desigual entre as pessoas? Kardec traz essa argumentação. E você só consegue responder essa questão se você entende os atributos de Deus, sobretudo o último, que era de que Deus é soberanamente justo e bom. Então, como Deus é toda justiça e bondade, sem isso ele não seria Deus. Se faltar um pouquinho, e os Espíritos falaram que não basta ser justo e bom, Deus é superlativo, é uma grandeza que a gente desconhece. Então, certamente, se a gente considerando essa argumentação de que Deus, esse argumento, essa premissa de que Deus é soberanamente bom e justo, então ele não pode agir dando prioridade para um, favorecendo a um, agindo por capricho ou com parcialidade, ok? Se ele é soberanamente justo e bom, todas as coisas de negativo, se é que a gente pode falar assim, né? A gente já viu um significado lá atrás de aflição que não é tão ruim, né? É o que vai nos impulsionar para... Mas vamos dizer que a gente está nessa linha pessimista, né? Então, que aquele tormento que está tocando no meu coração, que está tirando a minha paz e a minha tranquilidade, vamos imaginar, está acontecendo com essas vicissitudes em nossas vidas. Se acontece, certamente, se Deus é soberanamente bom e justo, ele não pode agir com injustiça. Há que haver, gente, uma causa. Tem que haver uma causa justa para que aquilo esteja acontecendo. Essa é a argumentação que Kardec traz, né, para nós, para que a gente consiga ter força, ter resignação e compreensão. E, claro, o Espiritismo, com a questão do processo reencarnatório, vai explicar muito mais, vai ampliar essa coisa. Então,
se não existe, o que a gente percebe aqui? Que não há injustiça. Por mais dolorido que possa ser, né? Existe uma situação, um palestrante, o Paulo César Frutuoso, lá do Frei Luiz, né? Trabalhando lá há 40 anos com ectoplasmia, né? Com materialização, muita experiência prática, né? Nessa área. E ele contou certa feita uma situação. Se vocês procurarem na internet, você vai ver as palestras dele. Ele sempre conta essa situação de que ficou impressionado quando uma mãe e a sua filha, bastante adoecida, com problemas nas articulações gravíssimas, chegaram de cadeira de roda lá para o tratamento espiritual no lar de Frei Luiz, e Paulo César Frutuoso, então, ouviu de uma das entidades que dirigiu os trabalhos espirituais: olha, Paulo, isso aí é consequência do que a gente, porque o pessoal lá do Frei Luiz esteve envolvido no passado com as questões da Inquisição, né? Isso aí foi a consequência do que a gente fez no passado, por conta aí da Inquisição. Ele ficou curioso e tal, perguntou à genitora a doença que a filha tinha. Ele não, apesar de médico, a especialidade dele não era exatamente aquela, era uma doença rara, raríssima. Acho que 1 em 1 milhão de pessoas tem isso, que se chama síndrome de Larson. Ele pesquisou o que era a síndrome de Larson, que é exatamente a perda da parte, acho que da cartilagem, as articulações ficam soltas, a clavícula solta, o braço solta, a coluna cervical solta, um sofrimento danado para a pessoa. E pela pesquisa que ele fez, desde sempre, desde a formação da coluna lá, nos meses de gestação, pelas pesquisas, né, que existem na medicina, se constata que aquela criança já sofre aquele processo desde a barriga da mãe, né? A gente fica pensando, então, cadê o Deus soberanamente justo e bom? Então, é claro que por conta, o Espiritismo traz isso muito forte, por questões de um passado de muitos delitos. O Espírito acaba concordando em reencarnar em situações dificílimas, como essa que a gente presenciou, exatamente para que ele encontre paz em sua consciência. E ele estudou os processos, né, de desarticulação, são todos eles relacionados aos instrumentos de tortura realizados na Inquisição. Então, o Paulo César sempre conta essa história. Então, mudando agora um pouco do foco e tentando falar um pouco sobre as questões das causas atuais das aflições, na verdade ficou faltando aqui nesse slide. São causas atuais das aflições, e a espiritualidade nos fala que a maioria das causas de nossas aflições, na maioria das vezes, os responsáveis somos nós mesmos, sempre somos nós os responsáveis, mas em especial as pessoas sofrem porque são imprudentes, são imprevidentes, a doença está aparecendo, a pessoa não dá a devida atenção, e aí a coisa avança a um ponto irreversível, ou que provoque muito sofrimento, muita dor. Na maioria das vezes, por conta, então, do orgulho, por conta da ambição, a pessoa
uma certa quantia de bens e não age de maneira ambiciosa, acha que nunca vai perder a fortuna, começa a trabalhar em investimentos e em situações de risco, sem ter a devida precaução, e vai à bancarrota. A quem a pessoa que acontece essas coisas pode acusar, a não ser a si próprio. Então, a espiritualidade, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, na organização do texto que Kardec fez, capítulo 5, item 4, vai trazer essa argumentação para nós, de que a maioria dessas aflições, das nossas atuais aflições, está associado à imprevidência, imprudência, ambição, ao egoísmo, ao egoísmo que traz tantos males para todos, né? A pessoa pode reclamar, super egoísta, sempre pensa em si, aí na hora que precisa do outro, ninguém me ajuda. Mas geralmente é isso mesmo que acontece, ok? Então, as leis divinas utilizam, às vezes, do sofrimento, das dificuldades, exatamente para despertar, não é que seja punição, a gente vai falar aqui nos slides à frente. Então, Kardec dá vários exemplos, né? Uniões, né, que se acabam, conjugais, exatamente porque a pessoa não... o amor, ela precisa ser cativado, né? Pessoas são egoístas na sua maneira de amar e não pensam, não se colocam. Jesus falou como ensinamento maior, né, para nós, que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Para que a gente, mas o que é amar? Jesus explicou, é só ir lá no Evangelho, que você vai encontrar Jesus falando para que nós façamos ao outro aquilo que a gente quer para nós. Então, é uma maneira simples de você entender o que é o amor que tanto Jesus falou para nós. Então, a pessoa não ama, a pessoa é egoísta e quer receber o amor de outrem. Às vezes, por um tempo, isso acontece, mas então, não pode reclamar desses processos, né? A dor chega exatamente para despertar em nós a luz vermelha, né? Ela vem devagar, acende a luz amarela, acende a luz vermelha, né? Através de uma doença, através de um divórcio, através de enfim, as dores que a gente está acostumado a vivenciar nesse mundo de provas e expiações, né? Então, as doenças que vão se agravando por descuido, né? As brigas por herança, por egoísmo, por ganância, enfim, são infindáveis os tormentos no mundo de provas e expiações, né? Os pais que reclamam dos filhos, mas não deram a educação apropriada, deixam uma criança solta lá, né, na internet. Olha, se você não cuida da educação do seu filho, alguém de fora vai cuidar, e alguém de fora, às vezes, na maioria das vezes, não é uma pessoa que esteja bem intencionada. Então, você não pode abdicar. Existem casos, eu trabalho na área de educação, de que as pessoas, sobretudo no particular, e determinados pais, os diretores contando para nós, professores, nas reuniões, de que determinados pais querem simplesmente entregar os seus filhos, a educação dos seus filhos à escola, esquecem que a escola tem um compromisso com a educação, sim, mas, meu Deus do céu, os pais não podem abrir mão disso. Não podem depois reclamar de que os filhos são egoístas, são totalitários, porque você não conseguiu corrigir a tempo, ou pelo menos nem tentou. Porque há situações evidentes que o espírito traz essa dureza do passado e quer ficar nela. Mas o pai, quando recebe, os pais, né, quando recebe aquele pequeno, tem que dar o melhor de si, para que quando voltar para a pátria espiritual e perguntarem o que ele fez,
para a educação dos pequenos, e ele realmente mostrar ter se esforçado, ter feito aquilo que foi possível. E aí, pela liberdade, pela a livre escolha, o livre-arbítrio de cada um, aí o espírito, né, teve a formação para trabalhar no bem, para ficar no bem, para respeitar as pessoas, para desenvolver virtudes e qualidades positivas, mas a pessoa prefere se envolver com a droga, né, com o egoísmo do prazer infinito. Aí a responsabilidade dos pais se encerra, porque a escolha daquele espírito em seguir o caminho errado, né? Então, que a gente tenha isso em nossa consciência e que possamos, então, ler o Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo 5, que ele é muito enriquecedor. É claro que aqui, durante a exposição, a gente está pegando flashes, né, pontos, né, fazendo uma análise sucinta, escolhendo, elegendo determinadas questões para trabalhar e discutir com vocês, tá bom? Então, isso tudo que eu estou falando aqui está presente no texto de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, quando ele fala das causas atuais das aflições, que é o item 4 e o item 5. Então, como a gente tinha falado anteriormente, o homem geralmente é o causador, é a causa dos seus próprios infortúnios, né? Então, e por conta, muitas das vezes, do orgulho, vai transferir, né? A gente gosta de transferir a culpa no outro, botar o dedo sempre na pessoa que está à nossa frente. Ou pior das situações é acusar Deus. Eu, felizmente, já presenciei a pessoa revoltadíssima, né? Ah, meu Deus, por que faz isso comigo? Blasfemando. Enfim, falta de consciência e de estudo para poder compreender as questões, as sutilezas da vida, tá? De autoconhecimento também, né? Às vezes a pessoa não quer desenvolver o autoconhecimento porque tem que se modificar, né? Não, pô, eu sou muito egoísta, deixa eu fazer mais a caridade, né? Mesmo que seja uma caridade de material, que é a mais fácil. Mas quem é que não pode fazer? Ah, eu não tenho dinheiro, mas quem é que não pode fazer uma prece por alguém que esteja sofrendo? Quem não pode emprestar o ouvido? Quem é que não... Enfim. São escolhas que fazemos. E então, a espiritualidade vai falar para a gente que... Ih, já está quase no final, né, gente? Eu só estou ainda faltando várias transparências, mas não tem problema não, a gente acelera aqui. Então, o sofrimento ele está muito associado, então, como eu estava falando anteriormente na argumentação, de que realmente são advertências, né? Isso é a informação trazida aí pela espiritualidade, que essas aflições que tanto nos acometem, geralmente está associada ao nosso mal proceder, né? E elas são importantes, né? Esse é o lado positivo das aflições, porque elas vão criando em nós espíritos já bastante antigos aqui nessa experiência na carne, né? Vem para a carne, desencarna, volta de novo, vai para o plano espiritual, para que a gente aprenda a fazer a distinção entre o bem e o mal, fazer essas escolhas. Então, muitas das vezes, porque se você não tiver sofrimento, é como, né, você machuca a mão, né? Então, porque houve uma agressão naquela região e o corpo te avisa, né? As células nervosas vão estar emitindo uma série de produtos químicos na corrente sanguínea para que o teu cérebro possa perceber de que você precisa fazer algo. E o sofrimento, do ponto de vista psíquico, é a mesma coisa.
A pessoa está sofrendo, ela vai querer sair daquele estado. O pior das situações é quando a pessoa desiste, de vez, e aí vai desistir da vida, através do suicídio, que é um outro assunto também muito abordado no Espiritismo, mas que a pessoa sai da fogueira para entrar definitivamente no forno, né, da siderurgia, né? Enfim, a pior das escolhas é a fuga pelo suicídio. Então, é assim que o sofrimento nos ensina a sermos melhores no futuro, através do reconhecimento do bem e do mal. Porque Deus quer que as suas criaturas, né, que nós progredimos, que nós melhoramos. Não quer o processo educativo, é importante vocês entenderem isso. Não é punição. Não é punitivo. E lá no Código Penal da Vida Futura, no Céu e Inferno, você vai encontrar os mecanismos de reajuste à lei. Então, o sujeito comete uma falta, comete um erro, ou na vida presente ou na vida passada, não importa. O espírito tem que passar por esse processo que está associado a essas 3 etapas. O arrependimento não é o arrependimento de boca, é o arrependimento sincero, porque para o mundo espiritual a gente não consegue esconder os nossos sentimentos, ok? É o arrependimento sincero. Esse é o primeiro processo de ajuste às leis, ok? Depois vem o processo de expiação, que é esse processo de sofrimento. Se você for procurar o significado da palavra expiação, você vai encontrar no dicionário como sinônimo, como significado, sofrimento. Então tem o arrependimento, tem o sofrimento. Acabou? Já sofri tudo que tinha que sofrer. Não, agora você tem que fazer a reparação. Ok? Através do amor, você tem que reparar. Existem muitas formas, infinitas formas, né? Não é porque a pessoa, né, matou 20 que vai ter que morrer 20 encarnações seguidas. Não é assim, o processo não é assim, ok? O processo de reajuste e, sobretudo, o de reparação pode acontecer de muitas formas. Se ele matou 200, ele pode ser convocado a vir como médico e salvar a vida de 1000. Olha como que o amor, né, a dedicação, aquela vontade de ajudar o próximo vai cobrindo. Pedro falou isso para nós, né, quando disse que o amor cobre uma multidão de pecados. É isso. Então tem que reparar. E a moeda é o amor, gente. Não tem outra coisa. Bom, em relação às causas anteriores, então, a origem acontece na vida presente ou na vida pregressa, né? Então, uma série de coisas que a gente não tem como controlar, geralmente está associado a causas, né, de origem anterior. Né? Às vezes, perda de ente querido, acidente que acontece com a família, né? Reveses de fortuna, a pessoa, né, fica pobre, não deve ser nada fácil, né? Uma pessoa muito rica, de uma hora para outra, perde influência, vai à bancarrota. Os flagelos naturais, que a pandemia é um flagelo, né? É um resgate coletivo da humanidade, não tenho dúvida disso. Então, as enfermidades de nascença, né? Crianças, como eu contei aqui, que desde sempre sofrem, né? No caso do Paulo César Frutuoso, da síndrome de Larsen. Então, tudo isso são sofrimentos com origem em vidas anteriores, startado, né, iniciado por algumas faltas que fizemos. E aí, quando a gente faz a reflexão sobre esses políticos que cometeram desfalque, que de maneira indireta é responsável pela morte de tanta gente,
a gente fica imaginando uma vida futura bastante difícil, né? Que vai ter que passar por esse processo aí da expiação, do arrependimento primeiro, depois da expiação, e depois trabalhar muito ajudando as pessoas, né? Praticando muito o amor. E isso são quantas encarnações? Às vezes a gente nem sabe, né? 2, 3, 4 encarnações, uma luta para poder avançar do ponto de vista espiritual, porque se comprometeu de maneira bastante contundente. Tá? Agora, o Espiritismo com a reencarnação tira o véu de todas essas coisas para nós, mostra de forma bastante clara, né? Então, geralmente, os sofrimentos estão associados, os sofrimentos decorrem da natureza da falta, e aí a reparação, a expiação, melhor dizendo, ela também está associada. Então, a pessoa quando foi, né, assim, dura, muito desumana, ela pode, não é que seja, né, mas a espiritualidade fala que ela pode, né, provavelmente vem numa situação em que sofra a dureza e a desumanidade, passa por aquele processo, pede para que faça isso, que aconteça isso na vida dele, né? Se foi orgulhoso, aí pede para vir numa situação de mais humildade, para que aquele orgulho, né, seja vencido através da dureza da vida e dos sofrimentos, né? Se foi um filho mau, né, poderá sofrer problemas com os filhos. Enfim, se foi avarento, passa por uma experiência de generosidade, né, pode ser convidado a vivenciar, sempre para superar, para desenvolver a virtude que anule, que supere aquela imperfeição, tá? Então, nem toda sofrimento, ele denota uma experiência de sofrimento, de expiação, né? Muitas vezes o espírito escolhe, é uma prova que o espírito escolhe para avançar mesmo, né? Um teste. Então, ele pede para vir em condições difíceis para mostrar que é possível superar determinada dificuldade. E aí, eu não vou contar o caso, porque a gente já está com o tempo estourado, do Vitor. É um caso que está lá no céu e inferno. Ele era um espírito bom, morreu cedo, com 20 anos, já estou eu contando aqui o caso. Mas o objetivo dele, ele não precisava passar pelas dificuldades, todas as dificuldades que ele passou, do ponto de vista assim, de expiação. Mas ele escolheu aquelas dificuldades para ajudar a mãezinha, né, desencarnou cedo, viveu num ambiente promíscuo, exatamente para mostrar que um espírito bom, mesmo vivendo nos piores locais, nos piores meios, eles podem residir naqueles locais. Você pode encontrar espírito bom mesmo em lugares. Então, essa era um dos objetivos. O mentor depois deu comunicação e Kardec relatou, né, anotou essa situação. Muito legal o caso do Vitor Le Bouffet, acho que é assim que fala, não sei, é francês. Então, toda essa história que eu contei para vocês exige da gente o quê? Muita resignação para entender, o bem sofrer, que é das argumentações que você vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, tem que saber passar pelo sofrimento, né? O Chico falou várias vezes que tudo passa, né? Nada de ficar desesperado, com queixumes, reclamando da vida, né? Isso não é bom, isso não ajuda. Então, realmente é indispensável, então, utilizar essa experiência negativa, é o que o Emmanuel fala no Vinha de Luz, para que a gente possa efetivamente crescer, utilizar aquela experiência dura, né, se questionar, desenvolver o autoconhecimento, desenvolver esse tipo de habilidade tão importante para o crescimento do espírito. Então, que a gente utilize a experiência negativa como uma maneira, como um trampolim para que a gente entenda as causas,
descubra a causa e efetivamente utilize aquela vivência para superar muitas outras que vão nos ocorrer. Bom, voltei aqui. Aí agora eu queria colocar 2 minutinhos a musiquinha para a gente fechar, da Marielza Tiscati, muito legal aqui, a música, que o nome da música é Bem-aventurado os Aflitos. Eu gosto sempre de fechar a exposição com uma arte, uma poesia, uma música. Dessa vez eu encontrei essa beleza. Prestem minha atenção na letra, porque a letra é bem bonita. Computador. Que o amor do Mestre Jesus esteja em nossos corações e que todos tenham um bom final de semana. Fiquem com Deus, meus irmãos. Chamar a Maria Helena para fazer a
prece de encerramento e a dinâmica.